Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Medeiros. Te convido a ficar até o final desse vídeo, tem muito conteúdo depois da nossa vinheta. Matheus Medeiros, estou todos os dias por aqui no YouTube conversando sobre o nosso Botafogo com todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar neste vídeo sobre planejamento 2023. Fim da temporada 2022, o Botafogo só joga agora um amistoso contra o Crystal Palace em dezembro. Então, temos aí um tempinho de férias de Botafogo. Depois do amistoso de dezembro, os jogadores ganham férias novamente e voltam em janeiro, já para a pré-temporada 2023. Só que o planejamento 2023 da diretoria do Botafogo, junto com o John Textor, André Mazzucco, toda a cúpula da diretoria da SAF, já está acontecendo há bastante tempo. Eles já estão pensando em 2023 há muito tempo. Já tem rolado reuniões e definições sobre o ano que vem. E a última coisa que estavam aguardando acontecer era saber se o Botafogo ia realmente para a Libertadores ou não. Acabou que o Botafogo não vai para a Libertadores, vai para a Sul-Americana. Mas pelo que eu pude conversar, isso não vai alterar o orçamento do Botafogo. É importante dizer isso. O Botafogo vai continuar investindo em estrutura, vai continuar investindo no seu centro de treinos, como diz o Luiz Castro. É um pedido dele urgente para que o Espaço Lonier esteja com uma estrutura top. Estrutura razoável já está, né? As obras estão acontecendo. Hoje já está muito melhor do que quando o Luiz Castro chegou. Porém, o desejo do John Textor, o desejo do Luiz Castro é que o Lonier esteja com uma estrutura top de linha muito em breve. Para isso, as obras precisam acelerar, os investimentos precisam acontecer mais ainda. Lembrando que é desejo do Textor também adquirir um novo terreno, está em negociações com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes, para adquirir um terreno próximo ali do Lonier, ali em Vargem Pequena, Camorim, Vargem Grande, para que o Botafogo comece a construção de um novo centro de treinos, para que os dois ali, né, o Lonier e esse novo centro de treinos, fiquem interligados. E aí um vai ficar exclusivamente com a base do Botafogo e o outro vai ficar com o time profissional. É desejo do John Textor e também do Luiz Castro que esses dois centros de treinos estejam muito próximos, para que tenham conexão entre base e profissional. Esse é o projeto do Botafogo e que já está saindo do papel. Ano que vem, o Botafogo vai acelerar muito essa questão de infraestrutura, essa questão de centro de treinos, essa questão toda envolvendo a parte de base e profissional. Mas sem esquecer dos reforços. Só que o planejamento para 2023, eu já disse isso aqui em outros vídeos, vou repetir, vai ser diferente de 2022. Medeiros, o que vai ser diferente? Não esperem do Botafogo fazendo 23 contratações, igual ele fez em 2022. 2022 foi um ano de reconstrução. Foi um ano em que o Botafogo precisava contratar um elenco inteiro para substituir o elenco que estava na Série B de 2021. Então, por isso, por montar o carro andando, foi que as metas traçadas para o ano de 2022 do Botafogo foram metas menores, foram metas só para se manter na Série A. O Botafogo chegou até ir além, disputar uma vaga na Libertadores na última rodada. O Botafogo chegou a fazer isso, né? Ficamos frustrados porque a gente acabou perdendo a vaga por incompetência nossa mesmo, né? Acabou não acontecendo, mas se a gente for olhar racionalmente em relação ao que foi traçado no início do ano, o Botafogo superou as expectativas, porque o Botafogo vinha de uma Série B com um elenco muito, muito abaixo do nível. O Botafogo reformulou a equipe inteira dentro do ano de 2022, fez mais de 20 contratações, o time teve que dar um jeito de se entrosar jogando no meio do campeonato, acabou dando certo depois da segunda janela, com a chegada de alguns atletas, como Tiquinho Soares, aí o Lucas Fernandes cresceu mais de produção, o Eduardo foi uma grata surpresa, contratação da segunda janela, encaixou como uma luva no Botafogo. O Jefinho acabou aparecendo no meio da temporada, encaixou como uma luva também ali na ponta esquerda.
O Tietê, que tinha iniciado mal o campeonato, desandou a jogar bem depois do segundo turno e foi titular absoluto. Né? O Gabriel Pires foi uma contratação também da segunda janela. O Marçal também uma contratação da segunda janela. Então o Botafogo trocou o pneu do carro com ele andando. Essa foi a grande realidade se a gente for pensar de uma forma tranquila, racional, de cabeça fria. Para o ano que vem as expectativas são outras. O que vai ser diferente no planejamento de 2023? O Botafogo vai fazer contratações pontuais. O orçamento vai ser, no mínimo, igual ao desse ano de 2022, só que por contrato o John Textor precisa garantir o mesmo orçamento de 2022 para 2023 e se ele quiser ele pode aumentar. Isso está em contrato. O contrato dele assinado com o Botafogo de Futebol e Regatas é esse. Então, a gente tem garantido um mínimo de orçamento igual ao que foi o de 2022, mas eu tenho certeza que o Textor vai aumentar esse orçamento. Saíram algumas matérias ontem que o John Textor, inclusive, desmentiu uma matéria feita do Globoesporte.com, dizendo que o planejamento só ia ser decidido depois de uma reunião em Londres. Saiu o John Textor, fez questão de dizer que não, que as coisas não acontecem assim. O planejamento já está acontecendo há muito tempo, de 2023. O Botafogo já tem muito na cabeça de seus diretores o que fazer para 2023. Reforços pontuais, o orçamento vai ser igual ou maior ao de 2022. Esses reforços pontuais, o Luiz Castro junto com o André Mazuco e a equipe de scout do Botafogo já estão conversando há tempos sobre posições em que o Botafogo deve contratar para suprir as suas carências. O torcedor sabe muito bem, porque o torcedor não é bobo, o torcedor acompanha o Botafogo, sabe muito bem quais são as posições que estão carentes hoje no Botafogo. A gente sabe que a gente precisa de lateral direito, a gente sabe que precisa de um lateral esquerdo para disputar a posição com o Marçal, a gente sabe que a gente precisa de um meio campo, camisa 10, que faltou nessa janela essa contratação, a gente sabe que a gente precisa de um ponta direita, que foi a nossa principal carência dentro desse ano. A gente contratou alguns jogadores, mas que acabaram não dando certo ali na ponta direita, pelo menos nessa temporada. A gente precisa contratar um centroavante para disputar a posição com o Tiquinho Soares, já que o Erisson saiu, o Matheus Nascimento ainda não está pronto. A gente sabe, como torcedor a gente sabe, e também quem está lá dentro do scout, quem está lá na diretoria, sabe muito bem também que o Botafogo precisa dessas contratações. Sem esquecer também do time B do Botafogo, que gerou a revelação do campeonato, que foi o Jefinho, e vai continuar produzindo novos destaques. Não podemos esquecer também do time B e da base do Botafogo. O Botafogo não será um time que vai suprir somente suas necessidades contratando. O Botafogo vai contratar, mas sem esquecer também o trabalho que está realizando na base e no time B. Então o Janderson deve ter oportunidade em 2023, que é um jogador que se destacou muito nesse ano também no time B. Algum jogador do Sub-20 vai subir do Sub-20 para o time B porque está se destacando no Sub-20, que é o caso que pode ser do Cauê, o volante, uma promessa do Botafogo. Então, assim, as coisas vão acontecer em paralelo. Né? Contratações, 5 ou 6 reforços, o Luiz Castro falou sobre isso, 5 ou 6 reforços, ele não falou sobre protagonistas, mas é claro que o Botafogo vai tentar buscar 5 ou 6 reforços bons, que tenham condições de serem titulares. O Botafogo não vai contratar 5 ou 6 reservas, jogadores para compor o elenco, não. Apesar dele não ter falado protagonista, jogadores de nível, a gente entende, e nas conversas que a gente tem, que sabe que o Botafogo vai tentar fazer 5 ou 6 contratações boas. Não estou falando de craque, não estou falando de jogador de seleção, não estou falando nada disso. Mas o trabalho do scout é contratar jogadores que tenham condições de serem titulares, disputar posição de titular e elevar o nível do elenco. Então o Botafogo vai atrás de um lateral para tentar ser titular, vai disputar a posição com o Rafael na lateral direita, vai contratar um lateral esquerdo com condições de brigar com o Marçal, mesmo a gente sabendo que o Marçal é um grande jogador, mas vai contratar. Por quê? Para a gente manter o nível técnico da equipe alto, para quando o Marçal estiver suspenso, a gente ter ali um jogador que
deixa o nível da equipe praticamente o mesmo. Então esse é o planejamento que está traçado para o ano que vem no Botafogo, pelo que a gente conversa com pessoas de dentro do clube. É um planejamento em que o Botafogo vai ser mais ambicioso em 2023, não vai prometer título, não vai prometer nada disso, porque a gente sabe que o futebol brasileiro é muito disputado, mas o que o Botafogo com certeza tem dentro do seu objetivo, dentro da sua meta para 2023, é um elenco mais forte que 2022, e o Botafogo vai entrar com objetivos maiores, né? Se em 2022 o objetivo era se firmar na Série A porque vinha de uma Série B, em 2023 o Botafogo já vai ter um objetivo de chegar à Libertadores 2024. E na Sul-Americana o Botafogo entra sim como uma das equipes mais fortes, então a expectativa do Botafogo é chegar às fases finais da Copa Sul-Americana e quem sabe conseguir o título. Como eu disse, não dá para prometer o título, mas o objetivo do Botafogo é chegar nas fases finais da Copa Sul-Americana, porque tem time e vai ter elenco para isso. Campeonato Brasileiro, mesma coisa. O Botafogo vai ter o objetivo de estar na primeira parte da tabela e conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro também. Então, escadinha, ano após ano, o Botafogo está traçando objetivos maiores e está qualificando mais o seu elenco. O que a gente tinha em anos anteriores, de acabar um ano, ir um monte de jogador embora do time titular e a gente ter que reformular o time para o ano seguinte, contratar outros jogadores titulares, porque nós perdemos os destaques do nosso time, isso acabou. Os destaques do time do Botafogo vão ficar. Jefinho vai ficar, o Lucas Fernandes vai ficar, o Tiquinho Soares vai ficar, o Tietê vai ficar. Então, os destaques do Botafogo vão ficar para o ano que vem, não vão sair do time, igual aconteceu em muitos anos atrás. O Botafogo produzia jogadores e tinha que vender, ou então saía de graça, porque o Botafogo não tinha condições de renovar com esses jogadores. Não, com a SAF o Botafogo vai manter todos os destaques e ainda no planejamento do ano que vem vai trazer 5, 6 reforços para suprir as carências do elenco que foram identificadas ao longo da temporada. É assim que a gente começou o nosso trabalho da SAF e eu tenho certeza que muito em breve a gente vai estar disputando todos os títulos possíveis. Beleza? Tá vendo como falar de cabeça fria é muito melhor? Por isso que às vezes eu fico sem postar vídeo, né? Cabeça quente deixa lá pro Twitter, porque no Twitter, aí sim lá no Twitter eu falo de cabeça quente, mas quem gosta de me ouvir falando de cabeça fria, com certeza aqui no YouTube é bem melhor. Beleza? Um abraço, galera, até a próxima e vambora falando de Botafogo. Valeu!